Vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Ok, João 16, verso 1, está escrito assim: Eu tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem matar vocês pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não viria para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu estou indo para ficar do lado do meu Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês ainda não podem suportar ouvir essas coisas agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciar o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, e um pouco mais vocês me verão de novo. Agora os discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco não me verão, e um pouco mais me verão de novo, e porque eu vou para o Pai? E perguntaram: o que é que o Senhor quer dizer com um pouco? Não entendemos o que está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais me verão de novo. Digo-lhe que certamente vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se encherão de tristeza, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Até aqui já basta, então. Bem, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor, fale conosco, que a sua palavra uma vez mais seja como uma espada de dois gumes, penetrando as divisões mais profundas do nosso ser. Ilumina-nos, aumenta a nossa fé, fala ao nosso coração, dai-nos a sua direção. Nós estamos aqui para te dar honra, glória e louvor, e pedir a Deus que uma vez mais o Senhor possa nos tocar, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Bom, eu quero falar então hoje sobre o ministério do Espírito Santo. Pare para pensar, o que é o Espírito Santo para você? Poucas pessoas conseguem definir bem o papel do Espírito Santo. E eu queria começar pelo credo apostólico. Atribui-se então aos apóstolos, depois da morte e ressurreição de Jesus, a escrita do credo apostólico. E o credo apostólico começa dizendo: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, vivo, morto e ressurreto, e creio no Espírito Santo, que pelo poder de Deus colocou o Filho Jesus dentro da Virgem Maria. Aí continua o credo lá dessa forma. Bom, a Bíblia, quando ela vai falar do Espírito Santo, ela fala que ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Só que muitas pessoas têm dificuldade porque nós cremos em um Deus só. A nossa religião é monoteísta. A palavra mono é um, teísta. Então nós acreditamos em um Deus só. Como pode ser então essa matemática de nós cremos que Deus, ele é
o Pai, Deus ele é Jesus e Deus é o Espírito Santo. A verdade é, os três, eles não são a mesma pessoa, mas os três eles são Deus, e é um Deus só. Nós acreditamos em um Deus, no sentido de que nós somos monoteístas. Na economia da Trindade, eu falei rapidamente isso aqui quarta-feira, isso quer dizer que cada um das três pessoas da Trindade, elas têm um papel na obra da salvação que Deus fez na face da terra. Então, algumas pessoas ficam em dúvida, eu devo orar para o Pai, eu devo orar para o Filho, eu devo orar para o Espírito, não é? Jesus, ele falou muito bem sobre, por exemplo, a questão da oração, sobre o papel das três pessoas divinas, do nosso Deus triuno, por isso que se chama Trindade, uma palavra que não tem na Bíblia, mas é totalmente bíblica, né? Que Jesus disse então no capítulo 15 aqui de João, que nós devemos orar a Deus Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Percebe isso? Deus criou os céus e a terra, não é? Está escrito no Credo dos Apóstolos. Jesus teve o seu papel então de redentor, de vir até a terra, e no poder do Espírito Santo ele praticou os milagres e depois subiu aos céus e o Espírito veio. Então, eu quero falar sobre o papel do Espírito Santo nas nossas vidas hoje. Comentei um pouquinho sobre isso, mas algumas pessoas acham que os mais privilegiados foram aqueles que viveram na época em que Jesus estava de carne e osso na terra. Quem viveu naquela época foram as pessoas mais privilegiadas. Jesus não diz isso. Aqui no texto que nós acabamos de ler, ele deixa bem claro que na verdade os discípulos não poderiam suportar certas palavras. Por quê? Porque Jesus ainda estava na terra e o Espírito falaria com eles. Então a obra do Espírito Santo é muito importante. E eu preciso te dizer que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que habita em nós. E Jesus disse que ele subiria ao Pai e enviaria um Consolador. E esse Consolador, ele nos ensinaria, ele nos guiaria, ele nos lembraria a palavra de Deus, ele estaria sempre conosco. O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós, como selo da salvação, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8. Então, nós precisamos entender o papel do Espírito Santo para nós nos alegrarmos em Deus, sabendo que Deus está mais perto de nós do que nós podemos imaginar, né? Então, bom, começando aqui pelo que nós acabamos de ler, no capítulo 16, disse Jesus então que um dos sinais do final dos tempos é que os cristãos, eles seriam perseguidos a ponto de serem mortos por causa disso, né? Eles seriam expulsos das sinagogas, seriam expulsos dos lugares de pregação e eles seriam mortos. Hoje nós estamos procurando tanto, né, quais são os sinais da volta de Jesus Cristo. Um desses sinais é o que no final dos tempos os cristãos serão perseguidos a ponto de morrer por estar pregando Jesus Cristo. Esse fato de morrer por pregar Jesus aconteceu várias vezes na história, mas no final dos tempos será algo muito intensificado ao redor do mundo inteiro. As pessoas elas vão morrer na mão, não é, do anticristo e dos seus seguidores por pregarem, não é, o evangelho do reino de Deus. E Jesus disse essas palavras. O verso de número 3 diz: farão essas coisas porque não conhecem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu vos avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Jesus vai dizer que ninguém aguentaria morrer pelo Evangelho, morrer pregando o Evangelho, se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Você sabe que os discípulos de Jesus, eles não tinham recebido ainda a plenitude do Espírito quando Jesus foi ser crucificado, não é? É por isso que todo mundo correu. Ninguém se dispôs a morrer junto com Jesus. Pedro disse: eu morro junto contigo, Senhor. Quando chegou na hora do vamos ver, negou Jesus, né? 3 vezes ele nega: não, eu não conheço esse homem, não conheço. E o galo vai e canta, não é verdade?
Judas a gente sabe que traiu, os outros fugiram amedrontados, 2 lá indo embora no caminho de Emaús. Então, sem o Espírito Santo, as pessoas não têm força para seguir o Evangelho, para darem a sua vida por ele. Como diz uma frase de um escritor que eu não me lembro o nome agora, mas ele diz: como que as pessoas nos dias de hoje elas vão dar a sua vida ao Evangelho, como que elas vão morrer pelo Evangelho se elas não conseguem nem dar a sua própria vida pelo Evangelho? Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que você vê pessoas abrindo mão de muita coisa para se tornarem missionários, por exemplo, em países distantes, aprendendo línguas tribais que só tem 500 ou 600 pessoas que falam uma língua, e a pessoa fica lá 3, 4 anos para aprender uma língua tribal, para pregar o Evangelho para 600 pessoas só, gastando a vida dela porque no Evangelho de Jesus. Estas coisas que você vê, elas não fazem parte de seres superiores. Não é porque um homem é superior, uma mulher é superior, ele é mais altruísta, ela é mais altruísta. Não, é o poder do Espírito Santo dentro dessas pessoas que fazem com que elas neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam a Jesus. O apóstolo Paulo mesmo, ele deixa meio que nas entrelinhas que ele deixou, por exemplo, de casar para ter um ministério, porque se ele se casasse, ele teria muitos afazeres domésticos com a sua esposa e com os seus filhos, e ele foi então rumo em direção a pregar o Evangelho aonde quer que ele fosse. Foi uma renúncia da parte dele. Isso só é possível pelo poder do Espírito. Mas ele diz às pessoas lá, que não consegue ficar sem se casar, case-se. É melhor que o homem se case, que a mulher se case, do que viver abrasado. Então, é pelo poder do Espírito Santo que essas pessoas conseguiram fazer tais coisas, E esse Espírito agora está entre nós. Mas vamos seguir base a base. Verso 5, olha só, diz assim: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunte: para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês se encheu de tristeza. Então, perceba que os discípulos nessa época aqui, que já estavam chegando no final do ministério de Jesus, eles ainda não entendiam que era necessário que Jesus subisse aos céus depois de ressuscitar e o Espírito descesse. Eles ainda se enchiam de tristeza pela perca física de Jesus. Ainda havia uma falta de entendimento superior, nas questões espirituais. E Jesus sabia que eles ficavam tristes sempre que Jesus dizia: eu vou morrer, ressuscitar e vou voltar para perto do meu Pai. Então Jesus estava sempre aconselhando eles: pessoal, não fiquem tristes, vocês não vão ficar desamparados. O fato de Jesus ter morrido e ressuscitado não é desamparo, não é derrota da fé cristã. Nós não estamos mais distantes de Deus porque Jesus não está na terra. Ele deixou muito claro isso nesses versos das Escrituras. Verso de número 7: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Fica bem claro aqui então que pela palavra de Deus, o Espírito Santo só poderia descer depois que Jesus então morresse e ressuscitasse, certo? Porque os homens estavam distantes de Deus, o pecado fazia separação entre Deus e os homens, e só algumas pessoas receberam a visitação do Espírito Santo ao longo da história, mas ter o Espírito Santo em si era algo que não era visto na face da terra. E Jesus Cristo, uma das obras fundamentais que ele veio fazer é isso: morrer e ressuscitar para enviar o Espírito. Jesus em carne e osso só podia estar em um lugar, de cada vez, De fato, ele estava limitado pela sua carne. Ele é 100% Deus, 100% homem, ele só pode estar em um lugar de cada vez. E ele estava dizendo: eu vou para o Pai, porque eu vou enviar o conselheiro, e aí o conselheiro vai estar com vocês em todos os lugares. Então aqui ele está restaurando a presença de Deus de forma
onipresente, Deus vai estar conosco em todos os lugares, dentro de nosso coração, e nós não vamos precisar temer. Isso aqui é uma obra muito importante que Jesus fez, e que poucas pessoas falam sobre isso nos dias de hoje, mas Jesus Cristo, Ele foi para os céus, para que o Espírito descesse e estivesse hoje nos nossos corações. É por isso que hoje nós podemos orar diretamente a Deus. É por isso que hoje você não precisa que uma pessoa, você confessar o seu pecado a alguém, no confessionário, para que Deus possa te escutar. Porque hoje nós somos o que? Sacerdotes de Deus, né? Nós podemos nos dirigir diretamente a Deus, porque Jesus nos enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, então, ele nos ensina a orar, nos ensina a pedir perdão, nos ensina a entrar na presença de Deus com ousadia, nos ensina que nós não estamos sozinhos. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo, ele sente fortes ciúmes de nós. Em Tiago capítulo 5, a Bíblia diz, adúlteros, não sejam amigos de Deus e amigos do mundo, porque o Espírito Santo sente fortes ciúmes. Então, o Espírito de Deus, de fato, ele habita em nós, e ele é o nosso amigo. É isso que Jesus está ensinando desde o capítulo 14, quando ele fala que está nos transformando de servos em amigos. Você percebe que essa amizade nossa com Deus, ela se completa quando o Espírito Santo desce sobre o ser humano. Pastor, quando é que o Espírito Santo desce? No ato da tua conversão. No dia em que você viu Jesus abrir no teu coração e você creu, e você sabe que o teu coração foi transformado, aquele coração que você tinha inclinado às obras do pecado, foi transformado. Nessa hora o Espírito Santo ele veio sobre você. Nessa hora você de fato creu no Senhor e recebeu o conselheiro, recebeu o consolador. O Espírito veio então nessa hora. E aí você então tem esse amigo, você tem então esse conselheiro, você tem esse guia, você tem uma orientação particular da parte de Deus que vem da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, creia nisso. Em Romanos 8, por exemplo, diz que se você não sabe orar, o Espírito Santo, ele te ensina a orar. Ele ora junto com você nas suas fraquezas, nas suas necessidades, nos seus problemas. O Espírito ora contigo, Então isso é algo maravilhoso. Por que existe a igreja hoje? A igreja existe hoje porque o Espírito Santo fala conosco por meio da pregação do Evangelho. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar das coisas que Jesus ensinou. Então o Espírito Santo está entre nós. Por isso a Bíblia diz: igreja, escute o que o Espírito diz à igreja. Sempre que a palavra de Deus é pregada, então é Deus falando conosco por meio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Nós não estamos desamparados. Muitos então pensam que estão desamparados, mas a própria promessa de Jesus que disse: olha, eu vou estar com vocês por todos os dias até o mundo acabar, essa promessa se cumpre no Espírito Santo. Quando ele disse: eu vou estar com vocês até o final dos tempos, é o Espírito. O Espírito vai estar conosco até o final. E depois disso, então, Jesus Cristo, ele voltará nos ares. Se nós ainda estivermos vivos, nós seremos arrebatados junto com ele aos céus. Se estivermos mortos, nós ressuscitaremos e iremos para os ares também, e estaremos com Cristo. E iremos para Jerusalém celestial, a cidade celestial, o reino de Deus, e ali viveremos para sempre. Então isso é algo muito forte. Verso de número 8, está escrito assim: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Isso aqui é muito forte, porque é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado. Esse papel nem foi o de Jesus, porque Jesus ele pregou para um monte de gente viu Jesus fazendo milagre e não acreditou. Jesus fazia milagre pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, quando ele foi batizado. Lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus. Mas quem tem o papel de convencer o ser humano do pecado é o Espírito Santo.
Então o próprio Jesus está dizendo, é necessário que eu vá para que o Espírito desça e convença os seres humanos do pecado. O Espírito tem esse ministério. Então cada uma das 3 pessoas da Trindade, elas cumprem uma parte do ministério divino de Deus, e o Espírito Santo então convence os homens do pecado. Verso de número 8, então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Do pecado, porque os homens não creram em Jesus, as pessoas não creram em Jesus. Então o Espírito vem para fazer com que elas creiam em Jesus. Muito mais pessoas creram em Jesus depois que ele subiu aos céus do que enquanto ele estava na terra, porque o Espírito fez isso. O Espírito convence os homens então do seu pecado de incredulidade e os aproximam então de Deus por meio da conversão dos seus corações. É por isso que a Bíblia diz que nós teremos o nosso coração trocado pelo Espírito Santo, e esse coração trocado então nos propiciará estarmos perto de Deus novamente e ouvirmos a Deus, e temos a consciência então de que o nosso Deus, ele está muito perto de nós. Verso de número 9 diz, verso 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O que é o Espírito Santo convencer da justiça? As pessoas, elas não creram que Jesus foi para o Pai. Quando Jesus morreu, a maioria pensou que alguém tinha roubado o corpo dele. Roubou o corpo, sumiu com o corpo e ficou aquele mito de que ele ressuscitou. Isso era o que os incrédulos acreditaram. Mas o Espírito Santo veio para convencer o mundo da justiça de que hoje, se alguém perguntar onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai, certo? Orando e intercedendo por nós. É o que diz as Escrituras. É o que diz o livro de Apocalipse. Então Jesus está vivo à direita de Deus Pai, e nós estamos agora nessa dispensação da graça do Espírito Santo, que está operando e levando os seres humanos a entenderem o ministério de Jesus Cristo, que é o ministério da redenção, o ministério da substituição. Jesus, ele morreu no nosso lugar. Nós tínhamos que pagar pelos nossos pecados, mas ele pagou por nós. E é o Espírito que está soprando essa mensagem por toda a terra, através da boca daqueles que pregam a palavra de forma fiel. Entende? Isso é maravilhoso. Isso é o Espírito Santo, e ele está entre nós. O verso de número 10 diz: e também o Espírito Santo nos convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. O Espírito Santo, ele nos mostra aonde o diabo está. Por que uma igreja séria fala pouco do diabo? Porque o diabo está condenado. O próprio Jesus disse aqui: o Espírito Santo os convencerá do juízo, porque o Deus deste século já está condenado. Está escrito aqui no texto. Então nós não ficamos aqui dizendo, o diabo isso, o diabo aquilo outro, porque o diabo já está condenado. A obra que Jesus fez na cruz humilhou os principados e os potestades. Está escrito lá em Colossenses capítulo 2, que os principados e as potestades, eles foram humilhados publicamente quando Jesus venceu, morrendo naquela cruz, não é? Entregando a sua vida por nós e depois ressuscitando. Então nós sabemos que que o diabo existe, mas ele não tem esse poder de brigar com Deus, num sentido de que tem uma luta travada, uma guerra travada, e ora perde, ora ganha. Que isso? A Bíblia diz: o maligno não nos toca. Está escrito. Nós que somos os filhos de Deus estamos guardados do maligno, não é? E o maligno não pode nos tocar. Está escrito na carta de 1 João capítulo 5, versículo 18. Então, o Espírito Santo, ele vem dessa forma para convencer as pessoas de que Jesus está vivo, para mostrar para as pessoas qual a posição que Jesus está do lado direito do Pai, e para mostrar para as pessoas qual a posição que o diabo está, que é o que?
derrotado, condenado. Cristo Jesus venceu a batalha. E eu falo isso com respaldo do texto, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aí, verso de número 11. Então o Espírito Santo veio para nos convencer disso. Já houve a derrota de Satanás. Então não tenha medo do diabo. Você tem Cristo e o Espírito dentro de você, que já lhe deu vitória sobre as artimanhas do inferno, né? Aqueles que estão ainda escravos do pecado é que tem que, de fato, procurar alguma forma de libertação, porque o Deus dessa era ainda está cegando os descrentes. Os descrentes ainda estão ficando cegos espiritualmente, ainda estão ficando presos nos seus pecados. Mas a verdade é que nós estamos livres. Cristo Jesus disse, não é? A verdade vos libertará, e Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Se vós verdadeiramente conheceres o Filho, vocês serão libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos livres. O Espírito de Deus fez isso. Verso número 12: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. O Espírito Santo é uma capacidade maior que foi dada pelo Pai a nós, não é? Por intermédio dessa obra sobrenatural. A gente pode olhar para esse fato com relação, por exemplo, a Pedro. Pedro, enquanto Jesus esteve na terra, ele pregou muitos sermões. Alguns dizem que ele pregou 3.000 sermões e não ganhou uma pessoa para Jesus, né? Nenhuma pessoa se converteu com as pregações dele. Mas no dia de Pentecostes, em que eles estavam orando e o Espírito Santo desceu, e eles foram de fato então cheios do Espírito, Pedro pregou uma mensagem, 3.000 pessoas se converteram. O que mudou em Pedro? Mudou que ele estava cheio do Espírito, né? É como um pregador disse: não importa se uma pessoa é letrada ou iletrada, não importa se ela está cheia do Espírito ou não. Se ela está cheia do Espírito, Deus há de fazer a obra, Deus há de tocar, Deus há de transformar, Deus há de converter. Então, o Espírito Santo nos dá uma capacidade que naturalmente nós não temos. Pessoas mudam, pessoas se convertem, não é porque alguém é persuasivo, é porque o poder de Deus age. E age porque alguém está pregando o Evangelho. Você, uma pessoa normal, pode pregar o Evangelho a alguém, a vida de uma pessoa ser transformada completamente, porque é Deus quem faz isso. E essa obra é muito maravilhosa, porque é uma obra do Espírito. Então, hoje nós podemos suportar algo maior. Tem uma passagem que Jesus diz em Mateus, que os profetas do passado sonharam em ver e ouvir aquilo que nós podemos ver e ouvir agora. Hoje em dia nós temos mais recurso espiritual do próprio Deus do que os que viveram no passado. Tiago vai falar no capítulo 5, no verso 17: Elias era um humano igual a vocês, ele fez uma oração e Deus fechou os céus, né? Querendo dizer que nós, né, estamos debaixo do poder de Deus também, e podemos orar, e devemos orar, e a Bíblia diz: e a oração de um justo pode muito e tem os seus efeitos. Então nós devemos acreditar no poder da oração, porque é real, existe, é algo de fato que o Senhor confirma na sua palavra, e a Bíblia é a verdade, cada palavra das Escrituras é verdade absoluta. Versículo de número 13: tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tomará conhecido a vocês. Então Jesus, ele consolou o coração dos discípulos assim: gente, vocês não vão estar saindo de um projeto e entrando em outro, é o mesmo projeto. O que o Pai colocou dentro de mim, as palavras, elas vão continuar sendo repassadas para vocês, agora por meio do Espírito. É o mesmo projeto que vocês vão estar envolvidos nele, o projeto da redenção, o projeto da salvação, o projeto da transformação. Então, não tenham medo. Então, o medo era de uma ruptura, né? De que acabasse tudo. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, a maioria pensou que tudo tinha acabado. Jesus morreu, acabou tudo e nada mais pode acontecer. E não foi isso que aconteceu.
Pelo contrário, Jesus ressuscitou e ainda ficou 40 dias na terra. Depois que ele ressuscitou, diz Atos capítulo 1 que ele ficou 40 dias ainda na terra, dando instruções para os seus discípulos ficarem em oração para receberem o Espírito Santo. Verso de número 15: tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Jesus está dizendo, mais um pouco de tempo eu vou ser crucificado e ressurreto, vocês não vão me ver, mas aí vai passar um tempo e eu vou voltar. Ele não disse o tempo, Jesus não diz quando ele vai voltar, não tem isso nas escrituras, né? Mas aí os discípulos começaram a ficar confusos, o que ele quer dizer com pouco tempo, com muito tempo, com isso e com aquilo? E aqui eu quero repassar uma lição para nós já estamos na reta final da mensagem. Às vezes nós ficamos muito preocupados em fazer perguntas para Deus, não é? Perguntas para Deus como se Deus não tivesse pensado nessas respostas e nessas perguntas antes de nós a fazermos. Então eles começaram a ficar preocupados, mas e agora? O que ele quer dizer com isso? Um pouco de tempo, muito tempo? A gente vai ficar perdido, pode ser que tudo acabe, porque nós estamos sem respostas. Aí diz o verso, então, para ficar mais claro, alguns dos discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo, e por que eu vou para o Pai? O que isso quer dizer? E perguntaram, o que ele quer dizer com isso? Nós não estamos entendendo. Jesus percebeu que eles desejavam interrogá-lo a respeito disso, e respondeu, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo, digo-lhes que certamente vocês vão chorar e lamentar, mas depois vão se alegrar, porque o Espírito vai vir. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, em vez do nosso choro e do nosso lamento pelas respostas espirituais que nós não temos, nós devemos nos alegrar com aquilo que Deus já nos concedeu, que é o seu Santo Espírito, que está entre nós e com as respostas que Ele já deu. Nós estamos muito ansiosos por respostas, mas Deus já tem dado as respostas necessárias. Então, nós ficamos com medo de nos perder no caminho, mas Jesus é o mais interessado com que nós fiquemos firmes no caminho. Então, lembre que o trabalho de fazer você ficar firme, não é? É um trabalho que Deus faz e Ele quer muito fazer esse trabalho. Então, você não precisa se desesperar, né, como se a sua mente fosse te tirar dos propósitos de Deus. Deus, Ele caminha mais perto de nós do que nós podemos pensar. Deus, Ele está próximo de nós para nos abençoar. E Ele vai transformar toda a tristeza, esses momentos em que parece que nós não temos respostas, em que Deus se calou, momentos em que parece que as aflições nos dominam, que o silêncio nos domina, toda essa tristeza será transformada em alegria, porque o que Deus está fazendo é melhor, é muito melhor. Então, essa transição de Jesus Cristo, né, a segunda pessoa da Trindade, para o Espírito Santo, é algo magnífico. É algo que na hora eles não puderam entender, parecia triste, porque ter a figura de Jesus indo embora parecia triste, mas era fundamental para que tudo desse certo. É como uma criança, que é fundamental você chegar uma hora e tirar dela o peito, tirar dela o bico, você chega uma hora que você vai tirar a fralda, né? Ela vai se sentir desconfortável, porque aquilo ali ela já está acostumada, a vida dela é aquilo, ela só aprendeu aquilo, não é? Mas existem passos que ela tem que seguir para que ela possa amadurecer, e nós precisamos então viver essa jornada entendendo esse caminhar do Espírito para conosco. Então não desista, deixe com que Deus te leve nesse amadurecimento, eu tenho orado muito a Deus para que Deus nos amadureça espiritualmente. Então cresça espiritualmente dessa forma, entendendo que muitas coisas tristes são necessárias para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva. E aí eu não posso terminar sem citar, não é, o emblemático caso de José, que teve a mensagem de Deus. Deus tinha um projeto para José, uma missão espiritual,
deu dois sonhos para José, e José, ele era muito amado pelo pai, cuidava ali da supervisão das ovelhas, até que ganhou uma roupa colorida do pai dele e despertou a inveja dos irmãos. Os irmãos pegaram José e jogaram ele dentro de uma cova, planejaram matar. Matar é demais, vamos vender como escravo. Vendeu o rapaz como escravo para o Egito. E aí, lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de um homem, trabalhou muito bem, era um funcionário exemplar. A mulher do homem acusou ele de tentar estuprar ela, mentira. José nunca tinha tocado nessa mulher, e ele foi preso, ficou mais muitos anos preso dentro de um calabouço. Então, muitas coisas tristes aconteceram com José, para que no final dessa história, José fosse levado até diante do faraó. Ele tinha um dom que era interpretar sonhos, o faraó teve 2 sonhos, ele interpretou esses 2 sonhos, o faraó colocou ele para administrar a comida do Egito na época das 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade, para que depois dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de falta de alimento, tivesse comida estocada. E foi por causa de José, então, que a família dele não morreu, pessoas de outros países não morreram, que o próprio Egito sobreviveu, que o próprio Egito se fortaleceu. Então foi assim que aconteceu. Então Deus permite muitas tristezas para, na verdade, depois trazer muitas alegrias. Então, creia nisso, o Espírito Santo está em mim e em você para grandes obras. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração?